Quem é você? Eu sou Renato Folador Júnior, curitibano. Nasci no dia 17 de abril de 1954 e me considero uma pessoa idealista, um reformador, um progressista que ao longo da vida tentou melhorar a condição de vida das pessoas e implantar novos modelos, sempre preocupado em oferecer o melhor diante de todas as transformações porque o mundo e a sociedade passaram nas últimas décadas. Mas eu nasci numa família muito pobre, em Curitiba. Meu avô era sapateiro, minha avó era inválida. Aos 20 anos ela ficou com o reumatismo deformante e com 2 filhos, um filho de 4 anos e outro filho de 5 anos. E meu pai, que era o filho mais velho, teve que trabalhar desde cedo, independentemente das atividades da casa que ele tinha que fazer, porque meu avô era sapateiro, tinha o ofício dele. Meu pai tinha que passar roupa, tinha que cozinhar, tinha que cuidar da minha avó e cresceu ao longo do tempo, né? Na infância dele muito difícil. Logo que ele teve condições de trabalhar, ele foi trabalhar no Irmãos Tá e estudava à noite. Então eu sempre tive ele como este modelo, né, de luta, né, de nunca se entregar, de sempre estar buscando o melhor e vencendo, ou pelo menos lutando contra as adversidades, que foram muitas na infância dele e na juventude também. Mas mesmo assim ele conseguiu se formar engenheiro agrônomo, depois conseguiu fazer uma especialização nos Estados Unidos e ele é o meu grande exemplo de sucesso na vida como ser humano e como profissional. Mas uma coisa interessante é que na minha infância, a minha avó ela tinha dores muito fortes e naquela época não existia a bateria de anti-inflamatórios que existe hoje. Então ela vivia à base de cortisona. E apesar das dores terríveis, eu ouvi dela uma reclamação. Eu cresci vendo ela sofrer, mas nunca ouvi dela uma reclamação sequer. E minha casa era uma verdadeira romaria, porque família muito grande, muitos iam visitá-la, tentando confortá-la, mas na verdade depois, na minha juventude, eu comecei a perceber que eles iam lá buscar conforto, porque ela era um espírito muito evoluído, um anjo encarnado na Terra, e ela sempre tinha uma mensagem positiva, ela sempre tinha um comportamento de otimismo, de esperança. E quando meu pai percebeu que não havia mais condições de vamos dizer assim, de cura, obviamente não havia, como não há até hoje, mas de diminuir as dores no campo médico, meu pai abriu as portas da minha casa para todo tipo de curandeiro, de linha filosófica, de religião, para tentar ajudá-la, né? Para tentar confortá-la, muito embora eu ache que ela nunca precisou disso. Então minha casa era uma romaria, nunca tinha menos do que 10 pessoas almoçando ou jantando na minha casa, e por lá passou candomblé, umbanda, espírita kardecista, evangélicos, o Divaldo Pereira Franco, que é um grande líder espírita, hoje kardecista, o bispo de Curitiba. Quer dizer, minha avó acabou se tornando famosa pelas mensagens que ela transmitia, e eu cresci nesse ambiente. Então, apesar de ser um ambiente que teoricamente poderia ser um ambiente de tristeza, foi um ambiente de muito aprendizado do que verdadeiramente importa na vida, dos valores, de que mesmo na dor as pessoas conseguem entregar para o próximo, para o outro, alguma coisa que seja positiva. E a história do meu pai, que foi uma história de superação, uma história de muitas dificuldades, né? Então, minha infância foi nesse ambiente, um ambiente de muito amor, um ambiente de convivência com todos os tipos que a gente possa imaginar de linhas de pensamento, de religiões. E isso me ajudou a formar espiritualmente o que eu sou hoje, quer dizer, com a convicção de que, do ponto de vista espiritual, tudo conduz para a mesma coisa, para o mesmo lugar, né?
independentemente das manifestações, dos rituais, das convicções que as organizações dos homens, religiosas ou filosóficas, têm. Meu pai tinha sido jogador de futebol. Meu pai foi jogador do Curitiba, foi jogador da seleção paranaense e era um jogador muito famoso que parou muito jovem de jogar futebol, com 26 anos, porque ele foi fazer especialização nos Estados Unidos, e quando voltou ele se dedicou só à carreira dele como engenheiro agrônomo no estado e como professor da Universidade Federal. E implantou no Brasil um programa que foi muito famoso na época do Kennedy, quando era presidente dos Estados Unidos, que ele foi o líder no Brasil do programa Alianças para o Progresso, que era um programa muito voltado para a produção rural, para a automação rural, para o desenvolvimento em termos de produtividade do campo. Em função da história do meu pai no futebol, naturalmente, né, quer dizer, eu cresci jogando bola, a gente morava na Campina do Siqueira, a nossa talvez tenha sido a primeira casa, imagine mato, riachos, nós vivíamos praticamente numa fazenda. E os campinhos de grama, campinho de terra, e a gente jogava futebol ali desde pequeno, até talvez pelo fato do meu pai ter sido jogador de futebol, eu fui jogador de futebol. Morávamos próximo ali do Juventus. O Juventus era um clube de poloneses que criava muitos jogadores de futebol na época, inclusive meu pai saiu do Juventus, e eu comecei a jogar futebol no Juventus. Do Juventus, em 2 anos, eu fui para o Curitiba. O Curitiba me chamou, fui jogar nas categorias de base, joguei 3 anos nas categorias de base e a partir do 4º ano, eu com 17 anos já fui convocado para jogar no profissional. Então o meu primeiro emprego foi como jogador de futebol. E foi um aprendizado assim, eu diria, muito intenso, porque o futebol, você convive com o fracasso e com o sucesso num espaço de tempo muito curto, né? Quer dizer, o Deus de hoje é o bandido daqui a 15 dias. E para um menino com 17 anos, especialmente da cidade, cujo pai tinha sido jogador de futebol, isso era uma responsabilidade muito grande para mim. E eu joguei, né? Joguei durante 5 anos como profissional do Curitiba e fui obrigado a conviver com a vitória, com a derrota, com o sucesso, né? Com a celebridade. E no final a gente percebe, né? Depois que eu parei de jogar, que tudo isso é efêmero, né? Quer dizer, não... você pode ser hoje um herói, você pode ser uma pessoa que é aplaudida num restaurante, eu ia nas lojas, né? Antigamente tinha o Magazine Avenida, eu ia comprar uma camisa no Magazine Avenida, eu saía de lá com 5 camisas e não pagava absolutamente nada porque os donos não me deixavam pagar. Então eu vivi nisso, eu comecei minha vida profissional com isso. Quando eu tinha 23 anos, jogando o Campeonato Brasileiro pelo Curitiba, contra o Joinville, eu tive uma contusão muito séria no joelho, eu quebrei a rótula e tive uma lesão de ligamentos e fiquei 6 meses parado. Eu já tinha feito a faculdade de engenharia e tinha feito o vestibular para a faculdade de administração. Mas eu fazia o mínimo de cadeira só para não perder as 2 faculdades, porque eu vivia concentrado. Jogador de futebol, naquela época já era assim, você concentrava na sexta-feira à noite para jogar no domingo à tarde, e você concentrava na segunda à noite para jogar na quarta à noite. Então eu tinha muito pouco tempo disponível para estudar. E por isso que eu fazia uma cadeira na engenharia, fazia 2 cadeiras na administração. E esse período que eu fiquei machucado, que eu só fazia fisioterapia, foram aproximadamente 8 meses, eu comecei a me dedicar mais aos 2 cursos nos quais eu tinha passado no vestibular. Anteriormente a esses 2 cursos, tem uma passagem que também representou muito na minha vida, que o meu pai não nos deixou patrimônio, mas deixou a melhor educação possível. E ele nos matriculou, eu e meu irmão, no Colégio Militar de Curitiba, que na época da ditadura, as escolas públicas no Brasil eram as melhores escolas. Depois do período da ditadura, que a gente começa a perceber que há um declínio do ensino público e naturalmente surgiram as escolas e as faculdades particulares. Mas eu fiz 7 anos de colégio militar e
E o colégio militar, ele me trouxe muito um senso de responsabilidade, de hierarquia, de compromisso, né, de você estar sempre seguindo o que teoricamente a moral pregava, quer dizer, a hierarquia pregava, o respeito às instituições, às pessoas, a teu chefe, a teu superior, às pessoas mais idosas. E o colégio militar foi muito difícil para mim, porque exige muito, né? Em vários aspectos, não só no aspecto educacional, mas também no aspecto, diríamos assim, disciplinar. Mas eu aprendi muito no colégio militar e o sucesso de eu ter passado nas duas faculdades, na de engenharia e de administração, eu devo totalmente ao colégio militar. Apesar de que os militares da época me odiaram, porque eu era subcomandante do colégio em função das notas que eu tinha, né? E todos eles naquela época da ditadura militar, quer dizer, eles preparavam os alunos dos colégios militares para seguirem a carreira militar, ou no exército, ou na marinha, ou na aeronáutica. E eu fui um filho desgarrado, porque eu não quis seguir a carreira militar e fui para o mundo civil fazer a faculdade de engenharia e de administração. Eu fiz a faculdade de engenharia, os 8 meses que eu fiquei lesionado, que eu não podia jogar, eu me matriculei em 7 cadeiras na engenharia, em 6 cadeiras na administração, e eu fazia a fisioterapia no Curitiba, ia no departamento médico todos os dias, fazia a fisioterapia, mas o restante do tempo eu me dedicava às 2 faculdades. E aconteceu um lance interessante que quando terminou, quando eu fiquei curado das contusões e comecei a voltar a treinar e jogar, coincidiu com o encerramento do meu contrato. E o Evangelino Costa Neves era o presidente do Curitiba na época. E ele me chamou, e até pela relação de amizade que ele tinha com meu pai, que tinha sido ex-jogador, tinha sido também diretor do Curitiba na época dele, ele disse: Renatinho, você não produziu nada para o clube esse ano, então eu vou ter que pagar 50% do teu contrato anterior. E eu fiquei indignado, né? Porque, em primeiro lugar, eu não joguei porque eu me machuquei jogando pelo Curitiba. E ele brincou, ele disse: não, eu não vou, eu paguei para você ficar fazendo tuas faculdades, quer dizer, não tem direito, então agora você vai ter que me devolver. Eu digo: olha, de jeito nenhum, eu posso até concordar, presidente, em receber a mesma coisa que eu recebia, mas eu ganhar metade do que eu ganhava não tem condições. E foi uma coisa muito interessante porque ele achou no começo que eu estava brincando, e eu disse: não vou mais treinar. Quer dizer, os jornais publicaram que eu não iria, quer dizer, não quero mais jogar, e ele ficou com medo na época que eu fosse para outro clube. E nós assinávamos o contrato de gaveta, você assinava um contrato que não era datado, isso era permitido na época, e a presidência do clube dava entrada nesse contrato quando bem entendesse. E obviamente quando eu disse que não ia mais jogar, a primeira coisa que ele fez, ele datou o contrato e deu entrada. E estipulou meu passe em 200 dinheiros da época, vamos dizer assim. E eu valia 20 dinheiros, eu valia 10% do que ele tinha estipulado o meu passe. Mesmo assim apareceu o Botafogo e o Santa Cruz, vieram para me contratar, mas queriam pagar o valor correto e não os 200 dinheiros lá que ele tinha estipulado. E ficou aquela briga, e durante esse período de discussão de 2, 3, 4 meses, eu continuei a fazer a faculdade. E chegou uma hora que, como não houve acerto, eu digo: sai de uma coisa, acabou o futebol para mim. Eu vou me dedicar às faculdades, e foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz, não sem sofrer, porque tem uma coisa que pouca gente entende, que não é do mundo do futebol. Você, jovem, quando você adentra num campo de futebol, e você escuta 20, 25, 30 mil pessoas gritando o teu nome. Isso, do ponto de vista psicológico, é de uma força tamanha que eu acho que todo jogador de futebol, quando encerrasse a carreira, ele tinha que fazer terapia. Ele tinha que ser tratado psicologicamente, porque, diferentemente do cantor, né, que o cantor ele continua sendo aclamado pelo público, ele tem 80 anos, o Frank Sinatra tinha 80 anos, estava o público dele, ele sendo ovacionado, né? O jogador de futebol não, o jogador de futebol muito jovem, ele não tem mais condições porque o corpo não responde mais. E eu me lembro que quando eu parei de jogar futebol, em função da opção que eu fiz e da proposta que o Curitiba tinha me feito,
Eu fiquei 10 anos sonhando que eu ainda jogava futebol. Foi uma coisa assim, do ponto de vista psicológico, muito chocante, né? Existe um filme até que eu acho um dos filmes mais bem feitos no Brasil, que é Boleiros, que conta muito esse aspecto psicológico do ex-jogador de futebol. Mas mudando de tema, quer dizer, eu estudando, quando eu estava estudando, fazendo a engenharia, eu tinha ganho um pouco de dinheiro, que me permitiu estudar sem precisar trabalhar. Mas quando eu estava terminando a faculdade de engenharia, eu fiz concurso no estado, entrei na Hemopar, que era a empresa de obras públicas do Paraná, e na Hemopar eu passei a exercer minha função de engenheiro, né? Eu acabei daí nesse meio tempo me formando e fui ser engenheiro da Hemopar. Quando eu estava fazendo engenharia na Hemopar, eu fui convidado na época pelo Afonso Camargo Neto, que me conhecia, porque nas faculdades que eu fiz, eu fui presidente do diretório estudantil. Então, naquela época, né, os diretórios estudantis, como sempre foram, eram um celeiro, né, de potenciais lideranças políticas. E eu fui convidado pelo Afonso Camargo Neto para presidir a antiga Arena Jovem, né, que era o partido do governo. E eu, na época, aceitei e dirigia a Arena Jovem, fazia isso em paralelo com as minhas atividades profissionais. Através da Arena Jovem eu acabei conhecendo o Saul Raiz, que foi prefeito de Curitiba, e o Saul Raiz, na época que eu era presidente do diretório da FESP, da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, a Arena precisava completar a chapa e o meu tio, que era secretário-geral da Fundação, da FESP, ele acabou colocando meu nome lá como candidato na chapa. E eu fui candidato sem saber que eu era candidato. Eu fui homologado na convenção e no outro dia saiu a relação e me informaram, né? E quem tinha assinado por mim era meu tio. E foi uma coisa muito interessante, porque eu não tinha a mínima noção do que era. Eu era presidente de um diretório estudantil, mas era candidato a vereador. E eu levei aquilo na brincadeira durante o primeiro mês, segundo mês, daí em determinado momento alguém me disse: ó, Renato, mas é teu nome que está lá. O que não pode é você fazer 20 votos, 30 votos, né? Quer dizer, eu acho que ou você tira o nome ou você... Eu tentei tirar o nome, não me deixaram tirar o nome, eu digo, bom, eu tenho aí 1 mês e meio para fazer campanha. E fiz da maneira como eu imaginava, que era uma gincana. Uma gincana, a gente fazia como gincana, as gincanas que eram muito comuns naquela época, de clubes sociais, né? E eu acabei fazendo quase 3 mil votos. Naquela época, representava muito Curitiba, devia ter 500 mil eleitores, e eu fiquei como o terceiro suplente do partido governista, que era o partido que mais tinha candidatos fortes, né? Porque era o partido do governo, que era a Arena e o MDB. E eu me lembro que no bairro que eu morava, na Campina do Siqueira, eu pedia na prefeitura, o prefeito era o Saul Raiz, e eu pedia na prefeitura que ele enviasse uma máquina para arrumar uma rua. Ou então, naquela época, era muito comum o antipó, e eu pedi o antipó. E chegava lá na Campina do Siqueira, chegava, mas só que chegava com o José Gorski em cima da máquina, que já era vereador e era candidato à reeleição. Então os meus pedidos políticos eram atendidos, mas quem levava os frutos era o José Gorski, que virou meu amigo depois. Quando saiu o resultado da eleição, que eu fiz quase 3 mil votos, e o que entrou por último entrou com 3.200, foram poucos votos que me separaram do mandato, o Saul Reis me chamou. O Saul Reis me chamou e disse: ó, Renatinho, eu lamento profundamente a gente não ter te ajudado um pouquinho mais, porque qualquer coisa que eu tivesse ter dado lá, um antipó, um benefício lá, que fosse a construção de uma escola, qualquer coisa que eu fizesse, você teria conseguido os votos e seria vereador em Curitiba. Mas independentemente disso, eu já reuni a equipe aqui, estava o chefe de gabinete, todo pedido que você fizer daqui para frente, você vai ser tratado, embora seja suplente, como vereador aqui. E a gente fez uma amizade muito grande, eu com o Saul, e o Saul vira candidato a governador do Paraná. Para ser candidato a governador do Paraná, quando ele deixou a prefeitura, ele foi para São Paulo. O Ney Braga era governador do Paraná, e o candidato que o Ney Braga escolheu para ser governador do Paraná foi o Saul Raiz.
em 1982, na eleição de 82. E o Saul Raiz, ele tinha que voltar um tempo antes para mostrar algum serviço, até porque ele havia ficado, se não me engano, 3 ou 4 anos em São Paulo. E foi montada a Secretaria de Desenvolvimento dos Municípios. E o Saul me pediu, a mim e ao Lubomir Ficinski, que estruturássemos essa Secretaria de Desenvolvimento dos Municípios, que ia ser a secretaria que iria levar obras para o interior, e que viabilizaria ele ser conhecido no interior, já que ele era muito conhecido e respeitado em Curitiba. E eu participei, então, ativamente da criação da Secretaria de Desenvolvimento dos Municípios e depois, naturalmente, ele pediu que eu pedisse licença da Emopar, da empresa de obras públicas onde eu trabalhava, e que eu fosse coordenar a campanha dele para governador do Paraná, e participar da coordenação da campanha dele para governador do Paraná e de Dona Braga para senador do Paraná, que foi aquela eleição de 83 onde ganhou o Richa para o governo e ganhou o Álvaro Dias para o Senado. Derrotado, quando eu volto para a Emopar, o novo superintendente disse: olha, Renato, eu não tenho nada contra você, mas você escolheu o lado errado, eu tenho ordem para te demitir. E eu fui demitido, né, da Emopar na época. Foi um período muito difícil da minha vida, porque eu tinha uma filha recém-nascida e eu cheguei a ficar 9 meses desempregado. Por quê? Porque a minha história profissional tinha sido no futebol e na Emopar, no setor público. Como houve uma mudança radical de governo, quer dizer, muitos amigos meus do setor público estavam até proibidos de falar comigo, né, em função da opção que eu tinha feito, né, do Saul Raiz e do Ney Braga. E fiquei 9 meses desempregado. Nesse meio tempo, o Ney Braga foi designado diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Havia concurso na época para Itaipu, eu fiz o concurso, passei e virei engenheiro da Itaipu. Virei engenheiro da Itaipu, lotado no escritório de Curitiba. E viajava semanalmente, né, ia para a usina lá em Foz do Iguaçu e retornava para Curitiba. E foi durante pelo menos uns 4 anos essa rotina minha de vida, né? Até que o Ney Braga me chama, não só eu, chamou um grupo de 5 pessoas e disse: olha, estão me pressionando muito para criar a fundação de Itaipu. E eu queria que você, daí eu era o engenheiro, né, do grupo, que você me ajudasse nisso e mais alguns que ele tinha convocado na época. E eu me lembro que eu na hora aquilo me deu um negócio no estômago, porque eu tinha orgulho de dizer que eu era engenheiro de Itaipu, né? Quer dizer, aquilo para mim era... E daqui a pouco eu digo, bom, eu vou ser deslocado para criar uma fundação. O que na minha cabeça era a fundação? Era uma associação, era construir ginásio de esporte, piscina, clube. E eu não dormia à noite, né? Falei com a minha mulher, não consegui dormir à noite, e no outro dia eu cheguei e a gente chamava ele de governador, né? Eu disse: governador, aquilo que o senhor me pediu ontem eu vou fazer, mas eu queria lhe fazer um pedido, se o senhor permite que eu continue minhas atividades na Itaipu, né, normais. E aí o Ney Braga chegou e disse assim: ó, meu filho, se você der conta dos dois, fique à vontade, não tem problema nenhum. E passou um mês, nós fomos fazer a primeira reunião com um técnico que era um atuário. Eu não sabia nem o que era atuário, né? Que espécime era esse atuário. E esse atuário era o Gessé Montelo, do Rio de Janeiro, que veio com o filho dele, o José Roberto Montelo, que era o maior atuário do país. E começa a reunião, ele começa a me falar de tábua de mortalidade, de probabilidade, de estatística, de coisa. Tudo coisas que eu aprendi na escola, né? Na engenharia. E eu digo, bom, mas eu não estou entendendo. Para que precisa tudo isso aí para fazer o projeto de uma fundação, né? Que na minha cabeça era criar uma associação com um ginásio, piscina, campo de futebol, enfim, um clube social, construir sauna, etc. Daí disse: não, fundação é fundo de pensão. Então o que o fundo de pensão faz? Nós vamos recolher recursos mensalmente dos trabalhadores de Itaipu. A Itaipu vai ajudar por uma parte para constituir esta poupança previdenciária, para depois, no momento da aposentadoria, nós aposentarmos esses trabalhadores que muitos deles trabalharam a vida toda na Itaipu, para mantê-los até a morte.
Então, durante esse período todo, que leva entre contribuir uns 30 anos, depois a vida como aposentado mais uns 20, nós estamos falando de organizar financeiramente a vida e o futuro de uma pessoa por 50 anos. E como nós temos que projetar as coisas para frente, nós temos que uma série de variáveis que nós temos que mensurar, como por exemplo, se essa pessoa vai se invalidar enquanto está trabalhando, se ela vai falecer enquanto está trabalhando, quanto ela tem que contribuir, por quanto tempo vai contribuir, quanto vai render o dinheiro dela aplicado no mercado, em que investimentos nós vamos fazer, em que mercados, para diversificar aquela tese dos nossos avós de não pôr todos os ovos na mesma cesta, mercado imobiliário, vamos comprar ações, vamos investir em título público federal, vamos investir no exterior, porque a gente tinha parceria com o Paraguai, muito embora, na verdade, o Paraguai é que acabou investindo aqui no Brasil. Enfim, era um trabalho extremamente complexo do ponto de vista matemático, financeiro. Por outro lado, um trabalho extremamente realizador do ponto de vista social, que é você cuidar da velhice das pessoas, que é você propiciar que elas tenham uma velhice financeiramente digna. E aquilo ali me abriu um mundo que eu até então não conhecia. E eu me lembro que eu fiquei engenheiro de Itaipu, mas no máximo uns 4 meses. E passei a focar naquilo ali, que era a criação do Fundo de Pensão da Itaipu Binacional, que depois acabou sendo criado um ano depois, a Fibra, né, que é um dos grandes fundos de pensão brasileiros, e passei a me dedicar exclusivamente a isso, né, quer dizer, levantando todos os dias motivado, não só por trabalhar com ciências que eu conhecia, como ciências exatas, né, com matemática financeira, com probabilidade, com estatística, mas ver o lado humano disso, que é você ver, você assinar uma aposentadoria de uma pessoa e saber que, pelo menos do ponto de vista financeiro, ela teria a possibilidade de fazer tudo o que sonhou na vida e que não podia fazer, ou porque não tinha dinheiro, ou porque principalmente não tinha tempo enquanto trabalhava. Eu fiquei 2 mandatos na direção da Fibra, da Itaipu, e eu não podia ser reconduzido para o 3º mandato. O estatuto proibia. Quando eu fiz o estatuto, eu não queria permitir a perpetuidade dos gestores e podia somente uma recondução. O mandato era de 3 anos, eu fiquei 3 anos, né? Fiquei 1 ano da construção da Fibra, 3 anos no primeiro mandato, 3 anos no segundo. Depois dos 3 anos eu volto para Itaipu, porque eu não podia continuar quando terminou meu segundo mandato na Fibra. Eu volto para Itaipu e o diretor-geral brasileiro, já não era mais o Ney Braga, era um dos maiores, tanto quanto o Ney Braga, né, um dos maiores homens públicos que eu conheci, o Gomide, que era o ex-presidente da Copel, que na época era o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Francisco Luiz Cibu Gomide, que tinha sido meu professor na escola de engenharia. E na época da engenharia, como eu jogava futebol, ele gostava muito de futebol, terminava a aula, ele vinha e a gente ficava conversando muito e a gente acabou se tornando amigo. Quando eu volto para Itaipu, o Gomide chegou e disse: Renato, a diretoria de Itaipu acabou de ser nomeada, o teu mandato lá na Fibra terminou, eu não tenho o que fazer aqui com você, o que eu faço com você? Porque teoricamente, quer dizer, isso não é uma regra, mas teoricamente, quer dizer, o passo seguinte é eu saindo da diretoria da Fibra e ir para uma diretoria de Itaipu ou para uma superintendência de Itaipu. E eu cheguei e disse para ele: eu tenho a solução para você. Durante toda a minha história, como eu comecei a trabalhar muito cedo e em função do futebol também, eu passei num concurso no ESAD, em Barcelona, para fazer o MBA. Mas durante esses 10 anos, principalmente os últimos 6 anos, como meus mandatos na Fibra, eu não tive a condição de fazer o MBA, porque não tinha condições, né, nem financeiras e nem de tempo. E como eu passei no exame, todos os anos eles renovam o convite para que eu vá fazer esse MBA. E eles me convidaram para que eu fosse para a Espanha. Então, se você não tem o que fazer comigo, me mande para a Espanha, mantendo o meu salário. E eu, com o meu salário, eu consigo fazer o curso e
e me aperfeiçoar neste campo que eu acabei me apaixonando, que é o campo da previdência e dos fundos de pensão. E ele disse, olha, Renato, tudo bem, isso aí é uma coisa, é um investimento que a empresa pode fazer em você, só que eu vou ter que mandar também um paraguaio, porque se gasta aqui um rolo de papel higiênico no Brasil, se gasta um rolo de papel higiênico no Paraguai. Sempre foi assim na Itaipu desde o princípio. E acabou sendo mandado um paraguaio para o Canadá e eu fui mandado para a Espanha para estudar Previdência e o nome do curso era Alta Direção de Empresas e com ênfase, no meu caso, em Previdência e Fundos de Pensão. Através eu fiquei um ano e 3 meses, um ano e pouco na Espanha. Quando eu volto da Espanha, eu já tinha mudado de novo a direção de Itaipu e o diretor era o Euclides Scalco, o diretor-geral brasileiro. O Scalco não me conhecia, né? E eu fui colocado de novo como engenheiro da Itaipu. Nesse meio tempo, eu tinha trabalhado muito lá, estava surgindo a internet, né? Isso muito forte na Europa. E já existiu o e-mail e começaram a aparecer os notebooks. E eu me lembro que eu comprei um notebook até para estudar na Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a escrever algumas coisas sobre o que eu tinha visto na Europa. E mandei uma carta, na época, para o doutor Francisco da Cunha Pereira, contando essa minha passagem pela comunidade europeia no exato momento em que estava sendo criado o euro, que era a moeda única. E que isso estava muito vivo na minha cabeça, né? E que, se ele quisesse, eu podia fazer alguns artigos sobre isso e sobre como eu tinha visto não só a economia europeia, como a implantação do euro e a parte de previdência. E ele mandou me chamar. Ele não me conhecia, né? Eu contei um pouco da minha história, ele disse, faz o seguinte, me manda um primeiro artigo, eu vou publicar, e vamos ver como funciona. Eu mandei o primeiro artigo, ele gostou. Ele disse, Renato, você consegue fazer a cada 15 dias um artigo? Eu digo, consigo. E nós ficamos assim uns 8 meses eu escrevendo para a Gazeta, a cada 15 dias eu fazia um artigo, né, sobre comunidade europeia, sobre implantação do euro, sobre previdência social, sobre previdência privada, etc. E num momento em que eu estava fazendo isso, e na Itaipu eu estava, vamos dizer assim, não exercendo a atividade para a qual eu tinha me dedicado nos últimos 10 anos, que era a Previdência e Fundos de Pensão, o Jaime Lerner leu um dos meus artigos e manda me chamar no Palácio. Ele já me conhecia, né, da época do Saul Raiz e Donei Braga. E ele chegou e disse, Renato, eu achei muito interessante, a Secretaria de Planejamento disse que a folha de nativos e pensionistas do Estado do Paraná vai nos acabar. E eu queria saber se você tem condições de dar uma olhada nisso e ver se realmente é isso, porque aumenta todos os meses a despesa, é uma coisa incontrolável e eu precisava de uma opinião técnica, né? Eu digo, tudo bem, peça para a Secretaria de Administração e do Planejamento me passarem todas as despesas de uma forma resumida, né? Com pessoal, quantitativo, como que isso tem crescido nos últimos anos, e eu não precisei de 15 dias para chegar à conclusão de que o Estado do Paraná ia quebrar por causa da Previdência, como todos os estados brasileiros, né? Como o INSS hoje nós vemos aí. Aí eu volto, falo para o Jaime Lerner, disse, Jaime, com certeza absoluta, quer dizer, isso aí é uma bomba relógio, né? E especialmente, né, se você for reconduzido para mais um mandato, a tendência é que lá na frente a situação fique muito pior e a arrecadação de impostos sirva para pagar só a folha de pessoal, ativos e inativos e pensionistas. Aí ele me convidou, disse, você topa fazer a reforma da Previdência? Eu disse, olha, Jaime, primeiro você tem que saber se você topa, porque ninguém faz reforma da Previdência para melhorar as condições de benefícios. Você faz a reforma da Previdência para dar sustentabilidade para o sistema, para que ele possa pagar sempre as aposentadorias. Isso é uma briga, porque a instituição que hoje toca um pedaço da Previdência é o IP. O IP ele é muito mais conhecido pela parte de saúde do que das pensões. Mas as pessoas vão misturar as coisas, vai ser polêmico, etc. E ele chegou e disse, não, Renato, se é inevitável, nós vamos ter que fazer. E eu vou ter nomear secretário
especial para assuntos de previdência, você fica aqui no Palácio comigo, o teu gabinete vai ser aqui, até para que a sociedade e a Assembleia saiba que isso é um projeto de governo, né? E nós começamos, foram 4 anos terríveis, né? Porque você mudar a mentalidade, reformar, você trazer o princípio da capitalização para dentro do setor público, que substituindo o princípio da repartição, que é como o INSS funciona hoje, né? Como é que é o INSS e como é que era o Estado do Paraná? Você arrecada de quem está trabalhando para pagar no mesmo mês quem está aposentado. Quer dizer, não tem poupança, não tem reserva. O dinheiro entra por um lado no caixa e sai no mesmo mês pelo outro. Então, quando você tem uma equação como essa, a solvência do sistema depende de você ter muita gente trabalhando e contribuindo e poucos aposentados recebendo. O que ocorre todos os meses? Você aposenta mais gente. O Estado não consegue contratar, por quê? Porque está endividado, porque o aspecto fiscal não permite que ele faça concurso público para colocar mais ativos. E por outro lado, além de você aposentar muita gente por mês, essa gente, felizmente, com o aumento da longevidade, está vivendo muito mais. Quer dizer, para se ter uma ideia, hoje, nos últimos 13 anos, nós aumentamos a longevidade em 5 anos. Então imagine quanto que seria o aumento da longevidade nos últimos 30 anos no estado do Paraná. Você se prepara para pagar uma aposentadoria por 10 anos e hoje você está pagando uma aposentadoria por 25 anos, mais do que o dobro. Então qual que é o princípio da capitalização que vem para solucionar isso? É você fazer com que cada servidor, a contribuição dele, 11%, fosse depositada num fundo de previdência, o Estado depositava os 11%, e ele ia formando a poupança previdenciária dele de tal forma que quando ele se aposentasse, a aposentadoria dele não seria mais paga pelo Tesouro Estadual, e sim pelo Fundo de Previdência, que foi a Paraná Previdência que nós criamos, lá em 1998, que acabou sendo um projeto copiado por todos os estados brasileiros e todos os municípios, e foi uma coisa interessante porque quando o governo do PT assumiu, o governo do PT torpedeou muito este modelo e depois de 2 anos ele acabou referendando, né, no próprio Ministério da Previdência, inclusive com instruções normativas, para seguir rigorosamente o modelo paranaense de previdência. Era um período de transição, de você passar do sistema antigo para o novo, que duraria 35 anos. Esses 35 anos, né, você teria gradativamente as pessoas que estavam no sistema antigo iriam se aposentando e iriam falecendo. Só que você não reporia a gente no sistema antigo, você reporia nesse sistema capitalizado, onde todos os meses o servidor recolhia a contribuição dele, o Estado a dele, isso era aplicado no mercado financeiro, na hora que se aposentasse, não ia ter mais aposentado a ser pago pelo Tesouro. Com esse trabalho da Paraná Previdência, que foram, do ponto de vista pessoal, foram os piores 4 anos da minha vida, eu fiquei muito conhecido, as pessoas diziam porque eu tomava pau na imprensa, na mídia todos os dias. E como o assunto era um assunto relevante, que mexia com todos os servidores públicos, com os impostos da sociedade, quer dizer, e as pessoas não compreendiam o projeto, eu acabei durante 4 anos sendo torpedeado por sindicatos, por servidores, por deputados na Assembleia Legislativa. Tem uma história interessante. Quando eu fui falar para o Jaime Lerner, chegou e disse: Renato, eu vou te nomear secretário da Previdência, mas seria importante você ir lá e se apresentar para que o Aníbal Cury te conheça, até porque esse projeto vai ter que ser aprovado na Assembleia. E eu vou conversar com o Aníbal Cury, entro no gabinete dele, ele é sentado, né, o gabinete dele a mesa dele era um U e ficava um monte de gente, policial, militar, deputado, jornalista, tinha sempre 20, 30 pessoas. Eu sento, mandaram eu sentar, ele nem me olhou na cara, mandaram eu sentar do lado, e eu fiquei 1 hora vendo ele conversar com as outras pessoas, e eu ali, né? Ali, depois de 1 hora ele se vira e a primeira pergunta que ele faz ele disse: o que o Jaime Lerner viu nos seus olhos para lhe nomear secretário de Estado? Aí eu cheguei e disse: olha, presidente, nos meus olhos acho que ele não viu nada, até porque não são verdes nem azuis e eu não me considero assim um galã, mas ele deve ter visto no meu currículo, né, para me nomear secretário de Estado. Daí ele disse: o Requião fez um fundo aqui, 6 meses depois acabou por causa dessa brigarada com o sindicato. Ele disse: meu filho, sabe quando que você vai aprovar esse fundo aqui dentro? Nunca. Eu digo:
Pois é, eu imagino que se não houver vontade política, não vai ser aprovado mesmo, né? Mas eu recebi uma incumbência. Eu, na verdade, não estou fazendo nada, porque eu estou em Itaipu, lá no desvio, quer dizer, voltei como um engenheiro simples e eu me especializei nessa área, quer dizer, voltei do meu MBA na Europa e eu acho que dá para fazer e tem que fazer, porque se não fizer isso é a falência do Estado brasileiro, seja em Estado, em município ou na União. Fui embora. 3 anos depois, né, quando eu apresento o projeto para ele, ele reúne todos os deputados e a confirmação que eu tinha dito para ele, o que eu contei para ele durante esse processo é que o Estado só ia arrecadar imposto para pagar folha. O governador iria se transformar num gerente de recursos humanos e que não haveria 1 centavo para a emenda de deputados, para os deputados construírem ginásio de esporte, escola, posto de saúde nos seus municípios. E aí eu provei matematicamente, né, para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e com Aníbal Cury junto, dizendo que se não fizesse aquela reforma, não haveria dinheiro para absolutamente mais nada. E que eu não entenderia nem porque alguém iria querer ser governador do Estado do Paraná. E aí ele reúne, em dezembro de 98, o Jaime Lerner foi reeleito, nós apresentamos o projeto e o projeto foi aprovado em 15 dias com 75% dos votos dos deputados. E o Aníbal Cury reuniu os líderes e disse, olha, esse menino veio aqui, eu disse para ele que ele nunca iria aprovar, e hoje eu digo para vocês, se vocês não aprovarem o que ele está falando, não vai ter dinheiro para vocês se reelegerem mais, porque vocês não vão levar 1 centavo mais, que o Estado está quebrado. E assim nasceu a Paraná Previdência, que daí foi copiada. Depois eu fiquei 20 anos durante esse período difundindo nos estados brasileiros que acabaram adotando o mesmo modelo. Durante esse período a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social decidiu montar o escritório dela no Brasil, que era o primeiro escritório aqui no Brasil na história a ser montado, me convidou para ser o diretor nacional. Aí nós trabalhamos alguns anos na implantação e na divulgação desse modelo previdenciário. Depois dessa minha passagem pela vida pública, eu fui convidado, na época, pelo Joel Malucelli, para criar uma coisa que ele viu eu escrever e falar muito sobre isso, que era um fundo multipatrocinado de previdência privada. Por que isso? Porque todas as grandes estatais e multinacionais, elas tinham fundo de pensão. Fundo de pensão para complementar a aposentadoria do INSS. Por que elas criaram esses fundos de pensão? As multinacionais trouxeram essa cultura do exterior. Porque no mundo todo desenvolvido, a previdência social é uma previdência básica, até 3 salários nacionais. E acima disso é a previdência privada em todos os países do mundo, sem exceção. Então, a previdência social nossa aqui, na década de 80, ela pagou 20 salários mínimos de aposentadoria. Quem se aposentou lá ganhou 20 salários. Então não precisava de previdência privada. Só que os 20 salários da década de 70, na década de 80 caiu para 15 salários, na década de 90 para 10, nos anos 2000 para 7,5, hoje, por lei, ninguém ganha mais do que 5,9 salários. E com o fator previdenciário acaba ficando em 4 salários. Só que a persistir a atual política de reajuste do mínimo, que dá um aumento real ao salário mínimo todos os anos, baseado no crescimento do PIB de 2 anos antes e da inflação do ano anterior, vai haver cada vez mais um achatamento entre as maiores e menores aposentadorias. Então, pelas minhas projeções e cálculos, quem se aposentar daqui 20 anos vai ganhar 3 salários mínimos, ou R$ 2.600 em dinheiro de hoje. Só que se o fator previdenciário ainda existir, para quem se aposenta cedo há uma penalização de 40%. Então nós estamos falando que quem ganhar mais do que R$ 1.800 vai precisar de previdência privada. Só que a estrutura dos fundos de pensão é uma estrutura muito complexa e cara, porque você precisa de atuário, você precisa de especialista em investimentos em renda variável, em renda fixa, em investimentos no exterior, em fundos imobiliários, em imóveis. Você precisa de um contador que é uma especialidade tão grande que não tem absolutamente nada a ver com a contabilidade de uma empresa normal.
Você precisa de advogados e especialistas, porque não existem especialistas nesta área no Brasil ainda, são muito poucos. Então, para montar essa estrutura, que é uma estrutura muito cara, só uma grande estatal multinacional. As grandes estatais, na década de 70, quando a elite do funcionalismo brasileiro saiu da administração direta e foi trabalhar na Petrobras, no Banco do Brasil, na Eletrobras, na Telebras, nas grandes estatais da época. E elas perceberam que esse processo do INSS iria se observar. E elas pressionaram a direção dessas empresas para criar os grandes fundos das estatais. A Petros, a Previ, a Funcef, a Eletros, enfim, Furnas, né? Todas esses grandes fundos de pensão que foram criados nas últimas 3 décadas. Mas as empresas de médio e pequeno porte e as grandes que ainda não tinham criado, não teriam condições de criar. E como eu tinha visto isso lá fora, eu trouxe a ideia de criar fundos multiplanos, multipatrocinados, que é um grande fundo de pensão, que ele tem que nascer com um primeiro plano, que no nosso caso foi o plano para as empresas do Grupo J. Malucelli, e depois você vai incorporando vários planos de acordo com a categoria profissional, de acordo com a entidade classista, setorial. Por exemplo, nós temos um grande plano da Associação Comercial do Paraná, um grande plano da Cooperativa de Dentistas, a antiga Uniodonto, que hoje é Dental Uni, um grande plano da Copamprev, que são os anestesiologistas do Paraná, o IPO, na área de medicina, ainda o IPO do Portão junto. Nós temos várias empresas na área de engenharia, como Geoengenharia, que não teriam possibilidade de ter o fundo de pensão se não fosse criado esse fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada que eu criei há 11 anos atrás. Então, ao longo da minha história, quer dizer, eu tive a oportunidade de, a felicidade, eu diria, né, de participar tanto do projeto como da execução. Quer dizer, da teoria para a prática, né? Aquilo que a gente sonhava, que idealizava, de você colocar para funcionar. E saber o que foi feito certo, o que foi feito errado, as correções que tinham que ser feitas. E uma grande coisa que também, essa minha opção, né, há 30 anos atrás, que eu atuo nessa área, ela me fez participar de diferentes campos da Previdência, porque normalmente se você tem especialistas, por exemplo, no campo do direito, só em direito previdenciário social, que é voltado para o INSS. Mas eu tive a oportunidade, através da minha atuação, de criar fundos de pensão do setor privado. Eu tive possibilidade de trabalhar em reforma da Previdência do setor público, no estado do Paraná, em vários estados e municípios brasileiros. Eu tive a oportunidade de trabalhar na reforma da Previdência de 98, com a criação do fator previdenciário, até porque eu estava fazendo a reforma no Paraná, e a reforma de 98, no governo Fernando Henrique Cardoso, adotou muitas das premissas que a gente adotava aqui no Paraná. E, posteriormente, a própria Previdência Aberta, que é a Previdência dos bancos e seguradoras, que é uma previdência que tem finalidade lucrativa, a Sul América me contratou para ser consultor técnico deles durante muitos anos e para implantar a previdência privada aberta deles, os PGBLs e VGBLs, na internet. Então eu tive a felicidade de percorrer todos esses campos, né? E isso aí tudo me conduziu há 10 anos atrás, 11 anos atrás, com um convite da CBN, que o Ville me pediu, disse: ó, Renato, tem muita dúvida sobre a Previdência, que o pessoal manda para cá, a gente queria ver se você não responde 5 perguntas. Eu digo, não tem problema, ele só tem um detalhe, você tem 2 minutos para responder, você tem que ser muito conciso, né, e falar uma linguagem popular, porque, né, o povo não vai entender a terminologia técnica. Eu disse, não tem problema. Aí preparei as 5 respostas, gravei, ele pôs no ar uma por dia, vieram 500 perguntas. E aí ele me perguntou, você topa continuar respondendo? Eu digo, topo. São 11 anos, mais de 3 mil programas, e aí eu comecei a entender que seria muito chato, seria muito maçante eu ficar discutindo critérios para aposentadoria, beneficiários legais, etc. E eu comecei, então, a diversificar, eu comecei a dar volta e filosofar um pouco mais, falando sobre velhice, sobre longevidade,
sobre preocupações além da financeira que a gente tem que ter para chegar bem lá na frente, né? Quer dizer, não adianta você chegar lá bem de dinheiro e mal de saúde e de cabeça, como também não adianta chegar lá bem de saúde sem dinheiro, como não adianta chegar bem de saúde, de dinheiro e não ter uma razão para levantar todos os dias. Quer dizer, antigamente eu dizia assim, a gente tem que guardar dinheiro para se aposentar. Hoje em dia eu digo não, a gente tem que guardar dinheiro para diminuir o ritmo de trabalho, porque o que nos mantém vivos é a razão para levantar todos os dias, é ter objetivo na vida, até o teu último dia de vida. Com a CBN eu acabei indo, me pediram para fazer o site nacional da Band, né, a parte de finanças e previdência. Do programa da CBN, o padre Reginaldo Manzotti me convidou para fazer um trabalho social, que na verdade o da CBN também é social, na Rede Evangelizar, na Rádio e TV Evangelizar. Eu estou há 3 anos, né, falando, inclusive com uma outra linguagem, né, para um público classe C, D e E, que também precisa de previdência e principalmente de educação financeira. Mais recentemente a RPC me convidou para ser comentarista de finanças e previdência no Bom Dia Paraná, que é um jornal muito bom, de 1h30, com muitas variedades, com muitos esclarecimentos. Durante esse período todo escrevi 7 livros, quer dizer, fiz infindáveis palestras, desde uma palestra numa igreja de bairro até no Banco Mundial em Washington, e com diferentes tipos de públicos. E na verdade hoje o que me motiva a levantar todo dia é saber que eu posso conscientizar as pessoas, né? Eu posso ajudá-las levando informação para que elas possam ter uma vida boa, especialmente teoricamente depois de aposentadas, que é a grande motivação, né, para eu seguir em frente com 61 anos que eu estou hoje, motivado todos os dias para não parar. Devo isso muito a meus filhos, a meus pais. Meus filhos sempre me acompanharam nessa luta. Tenho 3 filhos, a Amanda, que é arquiteta, tem 31 anos, uma publicitária que faz publicidade, formada em publicidade e propaganda, a Renata, que trabalha no setor de marketing e propaganda da RIC TV, e tem um menino de 16 anos que vai fazer vestibular esse ano e que durante todo esse período acompanharam a minha história, acompanharam toda a minha trajetória, foram a sustentação para que eu pudesse enfrentar tantas dificuldades na vida e adversidades, principalmente no sentido de abrir a cabeça das pessoas, de convencê-las de que algumas coisas têm que mudar, até para que a gente possa ter uma vida melhor lá na frente. E acho que hoje, nesse exato momento, eu me sinto uma pessoa plenamente realizado, né, como profissional, porque eu consegui implementar coisas que eu sonhei, e as coisas que eu sonhei são coisas para o bem do ser humano, para o bem da sociedade, e eu julgo hoje que eu tenho reconhecimento disso, que é o que me basta. Nunca foi na minha vida a matéria, o dinheiro, a minha motivação principal. Quer dizer, eu sou rico hoje de pessoas que são gratas a mim por eu em algum momento da vida ter ajudado, ter despertado, ter conscientizado para cuidarem do seu futuro, né? Eu sou rico de amigos, né? E acima de tudo tenho minha família que está sempre do meu lado e que me admira muito. Meu pai, Renato Folador, um exemplo para a minha vida. Minha mãe, Júlia Folador. Meus avós, Iraci Folador, que foi um anjo encarnado na Terra, que muita gente deve lembrar dela até hoje, que entrevada, com reumatismo deformante, toda tortinha na sua cadeira, sempre tinha uma palavra de esperança, de otimismo, né, de conforto para as pessoas que iam visitá-la pensando em confortá-la, mas na verdade iam em busca de conforto. E José Folador, meu avô, um sapateiro humilde, mas de uma
integridade que eu não conheço em nenhum ser humano, porque imaginem a esposa dele, a minha avó, com 20 anos, né, com 2 filhos pequenos, né, de 5 e 4 anos, ficar entrevada, ficar paralítica praticamente, e ele em nenhum momento, em nenhum dia da vida ele deixou ela. Até a morte viveu para ela e cuidando dela até os últimos momentos. Quer dizer, então eu tive a felicidade de ter exemplos maravilhosos, né, de ser humano na minha família. Talvez isso seja a razão porque eu me preocupo muito com os seres humanos, né? Quer dizer, eu acho que a gente está nesta vida para aprender através das relações que a gente tem a fazer o bem e a melhorar a vida das pessoas. É isso aí.